Fuscaldi. Atenção para o que eu vou dizer aqui. Atenção. O Fernando Seabra não será treinador do Cruzeiro para 2025. Se foi uma informação que foi me passada de uma pessoa do Cruzeiro, passou para o Thiago, passou para Deus e o mundo. Ele não será treinador para 2025. Ponto. A informação que chegou até a gente é de que, através do Chico Garcia, que é meu colega de Band, meu amigo e irmão e colega de Band, a informação é de que o Cruzeiro já iniciou conversas com o Renato Portaluppi. Não tem ninguém forçando a barra aqui para a saída do Seabra. O que segura o Seabra no Cruzeiro é o bom trabalho que ele faz e os resultados, mas ele não será treinador para 2025, palavras de gente do Cruzeiro. Então o Chico Garcia, que eu imagino, o Thiago também, quem passou a informação para o Chico Garcia, que nós nascemos, eu sou do Pombal, você nasceu aonde, meu filho? Que bairro você morava? Lá no Santo Inês, né? Então a gente imagina quem passou a informação para o Chico, que bobo aqui é só a cara e o andado. Então é o seguinte, o Chico Garcia foi lá e deu a informação de que o Renato disse lá que havia recebido propostas de alguns clubes. Foi até tripudiado, o Chico falou disso e tal, mas que o Cruzeiro, inclusive, já teria começado uma negociação com o Renato Portaluppi. Para 2025, só que a pergunta que eu faço, será que é para 2025 mesmo, Valuzeiro? E outra coisa, te agrada o nome de Renato Portaluppi como treinador do nosso Cruzeirão, Valuzeiro? Bom, primeiramente que não faz o menor sentido, a gente está falando, estamos hoje no dia 13 de setembro, né? O Cruzeiro tem mais, joga 7 vezes em casa pelo Campeonato Brasileiro e 6 vezes fora. Então dá um total de 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos de Sul-Americana, que podem se tornar mais 2, caso o Cruzeiro consiga passar pelo Libertad. Acho que o Seabra teve um teste importante no último domingo para a sua sequência de trabalho. Para mim, não há a menor possibilidade do Seabra deixar o comando do Cruzeiro neste ano de 2024. Acho que a possibilidade que isso poderia acontecer ficou exatamente para trás no último final de semana. Seria até irresponsável, né? No departamento de futebol, na minha opinião, uma troca de comando, faltando 13 jogos para o Campeonato Brasileiro terminar, com um time que tem as suas questões a serem melhoradas, mas que está na 5ª colocação e só depende hoje das suas próprias forças para alcançar o objetivo de estar na Libertadores em 2025. Renato Portaluppi é um produto que o próprio Grêmio, o torcedor do Grêmio, de uma forma geral, não está querendo, e é mais interessante neste momento tentar valorizar, né, um ativo que está altamente em baixa, um treinador que responsabiliza os jogadores de acordo com ele quando eles não executam aquilo que ele planejou e o time acaba sendo derrotado, e quando o time vence, os jogadores fizeram exatamente aquilo que ele fez o pedido. Fez um grande trabalho o ano passado, mas se ele vier para qualquer clube que ele ir, a grande pergunta é, o Luis Soares vai acompanhá-lo para tirá-lo do buraco de uma defesa que é uma peneira, que toma tantos gols? Qualquer um pode pegar aí e ver os números do Grêmio o ano passado. Para finalizar, um técnico que para mim não empolga absolutamente em nada. Que isso, Luzinho? Ele é um baita treinador, bicho. Vai perguntar pra mim. Eu fiquei... Já tô assim. Não, hoje, quando eu vi a notícia do Chico Garcia, Tá doido. que é um cara que eu confio pra caramba, eu sinceramente me animei muito. Porque, o próprio Valu já disse, vice-campeão brasileiro do ano passado, vice-campeão de Brasileiro e Libertadores com o Flamengo em 2021, eu considero boas campanhas. Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Fluminense. Vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense. Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense. Campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Recopa pelo Grêmio. Pelo Flamengo, Libertadores ele foi com o Grêmio. Pelo Flamengo ele foi vice. Vice-campeão em 2021 pelo Flamengo. 4 finais. Eu gosto demais do Renato. Nossa, tô Eu surpreso acho que com é isso. um treinador copeiro. Cruzeiro que sonha em ganhar Libertadores. Um treinador copeiro, com um clube copeiro. Cara, vai vir a sétima e a terceira. É mesmo? Vem as Tá duas. animadão? Cara, Outra coisa pra eu você que sou tá uma aí coisa. falando, ai, que falta de respeito de vocês. A informação foi passada pro Chico Garcia de que o Cruzeiro já iniciou uma conversa, então não é falta de respeito, HG, não. Isso é notícia que vira debate. posso te perguntar uma coisa rapidinho? Mas você acha que você que tem razão, pois não? Eu posso levar essa camisa, silcar o número 7, colocar Renato Gaúcho e entregar de volta pro Valu? Pode.
Eu acho que ele vai pra ficar mim- muito pra feliz, mim, cara. Cara, assim, é um tipo Não é de coisa... possível. Não é possível nem se não é brincar possível. com isso, de verdade. Não é possível. Isso aí não tem Não espaço é possível. nem... Isso aí não E tem aí espaço nem pra tem brincadeira. duas coisas no número 7. O Isso aí é 7 é sem que ele brincar. sempre usou e o 7 da 7ª Copa do Brasil que o Cruzeiro vai ganhar no ano que vem. Valu, se você não tá preconizando, Thiagueiro? empolgado, se você não tá empolgado, você tá morto por dentro, você tá vivendo errado, cara. Obrigado. Você tá Quero vivendo errado. continuar vivendo errado. Você tá como eu vivendo tô. errado, cara. Muito obrigado. O Renato é um baita treinador. Quantos treinadores brasileiros hoje, empregados, são melhores do que o Renato? Eu colocaria apenas o Tite. Apenas. Ah, é? Ah, é hoje. E o Abel? Não, brasileiros. Não tem mais ninguém, cara. Eu prefiro ele ao Rogério. Eu tô tentando lembrar que tem tanto gringo aqui, cara. Tem tanto gringo. Daqui a pouco... Gosta do nome do Renato Gaúcho? Tá doido. Olha só, para começar, só para falar, é um absurdo pensar nesse momento em tirar, em demitir o Seabra. Reclama lá no seu O clube. que o Seabra faz é mágica. Mas pro ano que vem, pô. Mas dito isso, o Cruzeiro precisa de ter um treinador de Grandão. altíssimo Você acha, nível pro ano que vem. você acha o Renato gigante? Renato assim? Gaúcho é um cara muito bom para entrar no Cruzeiro e tomar conta do que o Pedrinho pretende fazer pro ano que vem, que é contratar gente grande. Eu fico pensando assim, não estou falando que não é ele, não. Um cara como o Gabigol, chega no Cruzeiro ano que vem, ele tá lá no vestiário e tal, ele olha, tem o Seabra. Ele vai olhar Mas diferente então se você tem o vê Renato. isso hoje em dia? Hoje ainda, eu acho que é. Ué, eu mas acho, tem que- jogador eu acho que grande, sim. jogador grande. Eu acho que sim. Só que nesse momento não é para trocar o Seabra mais. Ele Cara, tem que eu ser acho mantido isso- até o final. Eu sou completamente ficar trocando treinador no meio de temporada. Tem que Mas e seguir. se ele emplacar uma sequência ruim? Não, eu acho que ele vai tem que seguir até o fim do ano. Porque com o Seabra. o Valu acredita que ele fica de fato, de qualquer maneira, até o final do ano. Não, eu também acho. Ele tem que ficar até o final do ano. Eu acho que seria correto e decente, inclusive. Isso, perfeito. Não É que só com depende dos Seabra, resultados, não não, só é. com Seabra, mas inclusive com os planos da instituição Cruzeiro pro ano que vem. Mas eu não acho que Porque depende dos não resultados, acho não. que depende do resultado, porque eu não enxergo futebol como você, Thiago. Ponto. Perfeito. Agora, Não, mas se o Cruzeiro começa a perder, vocês manteriam o Seabra até o final? até sem o Valu? final. E dito isso, Renato Gaúcho pro ano que vem é uma opção excelente. Renato Gaúcho é um técnico vitorioso, é um técnico que é reconhecidamente um cara que domina vestiário, e acho que ele tem totais condições. É um cara que é, de forma, sim ou não, ele é identificado com o próprio Cruzeiro, teve uma boa passagem por aqui. Acho que ele vai ter condições de fazer um belo trabalho no Cruzeiro. O ponto, veja bem, pessoal, o ponto principal dessa notícia, trazida pelo Chico, foi nenhum de nós aqui que trouxe, não, nós estamos só repercutindo. O ponto principal é, o Cruzeiro já iniciou negociações para 2025. A pergunta que eu faço é, para 2025 mesmo, ou dependendo do que acontecer, porque lá no Grêmio ele está pendurado. Aqui, todo mundo sabe que o Seabra não é o treinador dos caras para o ano que vem, mas que para esse ano deve ficar. Mas e se uma sequência de resultados ruins atormentar, é uma sequência, então, atormentar mesmo a vida do Seabra? Elton Novaes gostaria de ouvir. Cara, que vida difícil tem o Seabra, hein? Muito. Que Mas vida prevista por nós aqui, não foi? Que Prevista vida, por, que por vida nós ou não? difícil, cara. Que vida difícil. Tem entregado, tá em 5º lugar do Campeonato Brasileiro. Imagina se estivesse na tábua da beirada. Tava sendo que é linchado tábua da em beirada, praça Eltinho? pública. Já não estava. Tá sendo linchado em praça Não, pública. já não tava no A comando. pergunta foi feita pela enquete da Band, né? Renato Gaúcho é o técnico ideal para o Cruzeiro em 2025? Aí eu comecei a acompanhar aqui como que está sendo a votação. E para espanto mínimo meu, não, para 54%. Porque técnico. não é empate técnico. É É vitória. sinal que a turma está é acompanhando vitória. o trabalho que o É Renato está vitória. fazendo esse ano, né? É vitória. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente está pegando um currículo e colocando ele como o melhor e a solução para todos os Eu problemas. não. Todos os problemas. Todos Fuscal de os Thiago. problemas. O que o Seabra vem fazendo é sim para se valorizar. E qual vai ser o futuro do Seabra? Então, termina aqui. Ou ele não vai ser técnico para um time da imensidão do Cruzeiro. Vai parar por aqui. Todos os técnicos que tiveram um trabalho e conquistaram glórias, eles tiveram um princípio. E o princípio do Seabra é maravilhoso. Eu não entendo essa taxação para já ele não consegue controlar um vestiário que vai ter o Gabigol.
Não estou dizendo que o Toma Gabigol essa aí, vem, tá? Fiscal. Segura essa aí no peito, domina. Um suposto Gabigol, um grande jogador. Ele está controlando e está sendo muito bem avaliado por um Cássio, que é só o maior goleiro da história do Corinthians. Que eu nem preciso falar em que ponto da tabela está o Corinthians na história do futebol sul-americano. Nem preciso falar. Ele tem um Wallace, ele tem um Mateuzinho, ele tem um Matheus Pereira que veio de uma Premier League. E ele sabe orientar esses caras. Eu acho que esse mundo que a gente pega e simplesmente com um cara trabalhando, eu vou parafrasear a Lê Oliveira, quando vim aqui, vou trazer para o nosso reality. Tá simplesmente pegando e falando assim, a Band já tem um nome para o lugar do Thiago Fernandes para a próxima temporada de 25. Mas o Thiago Fernandes vai continuar bonitinho trabalhando aqui. Não, calma. Deixa eu concluir o pensamento. É simplesmente minimizar e colocar como ruim ou questionável um trabalho que hoje está sendo feito e está sendo entregue. Eu não posso simplesmente pegar, ok, faz parte do jornalismo, é um furo. Pô, uma informação dessa, eu não dormiria com esse picolé no bolso. Nem a pau. Eu vou divulgar mesmo, vou falar sobre esse assunto. E cabe a nossa discussão. Tanto é que é o assunto principal nas redes sociais de torcedores do Cruzeiro. E tá certo. Eu só não vejo o porquê disso agora. Por que disso agora? O Cruzeiro é o 5º colocado. O Cruzeiro vai enfrentar São Paulo e Bahia dentro de casa, podendo abrir pontos desses times. Que sentido tem isso agora? Planejamento. É o planejamento. A gente não. Você abre o planejamento do próximo ano. A grande falha é que isso vazou, né? Agora, você acha Vazou para porque tem possibilidade. aí já é Vazou outra pra- coisa. pode ter sim. para medir pra temperatura. Sentir, pode ser para os outros. Mas Eu já vi medir temperatura. o que eu tô dizendo assim, não dá para se a gente chegasse no final do ano, falar, não, o Seabra não vai continuar, como é uma decisão. Ele não vai continuar no ano que vem. Então já é uma decisão. Então isso está muito correto no meu entendimento. Já planejar. Isso é informação? Já foi falado? Isso já foi falado? Não, claramente. O quê? O Seabra não vai continuar. Eu ouvi de uma pessoa do Cruzeiro, Sim, eu tô mas- falando aqui Ok. de peito aberto. Eu de uma verdade, pessoa do Cruzeiro de me verdade, disse, eu ele não fica para Eu não consigo 2025. entender o porquê mandar ele embora se ele ficar entre os 6 do Mas campeonato. não é mandar brasileiro. embora, Não é renovar mandar o embora, contrato. acabar o contrato. Mas aí, Elton, quando é o Fortaleza segurando o Vogivoda e criando um Vogivoda ao longo dos Isso, anos, mas é ele é o lindo. técnico, Mas é lindo. só um minuto, por favor. Só que aí, quando vem um Seabra, o Seabra pode terminar. Ele pode, a gente não está dizendo que ele vai. Ele pode terminar a temporada colocando o Cruzeiro na Libertadores, depois de um longo período, e campeão. Hoje o Cruzeiro pode dizer que ele está na luta, sim, para ser campeão da Sul-Americana. Se não é dos mais favoritos, ok, mas ele está nas quartas de final. Tá na briga. Imagina que espetáculo vai ser para o departamento de futebol demitir um técnico com essas possibilidades, que colocou o time na Libertadores e que foi campeão da Sul-Americana. Mas isso se trata de planejamento. Pena que esse planejamento só funciona bem quando é com relação ao ano que vem e para o técnico de futebol. A gente está falando de um time que ficou defasado com relação ao atacante e a lateral direito reserva do Willian. Não, nós temos que falar duas coisas. Nós estamos falando perfeito, aqui. viu? Não, Foi nós estamos perfeito. falando aqui. Eu discordo 100% do valor, cara. Só falando assim, nós estamos discutindo A melhor aqui notícia do dia é a essa. possibilidade do Seabra ficar ou não, ou nós estamos discutindo aqui a possibilidade do Renato Gaúcho entrar no lugar que o Seabra As duas que coisas. não vai ficar. Não, porque é diferente. Tem que discutir. Você pode virar e falar assim, não, eu estou achando que o Cruzeiro está errado em não contar com o Seabra para 2025. Então essa é uma discussão. A outra discussão é, o Seabra sairá no final do ano. Renato Gaúcho é uma boa para substituir? São duas questões completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. Não, mas só um segundo. Eu acho que o contexto é completamente diferente do Vojvoda no Fortaleza. O Vojvoda no Fortaleza é um técnico da gestão. É o Marcelo Paz quem contratou o Vojvoda. Ele foi lá e falou assim, cara, eu acho que essa é a melhor opção para ser o meu treinador. Essa gestão, não. Os caras chegaram, o Seabra aqui já estava, e os caras pensam que na próxima temporada o melhor nome é o Renato Gaúcho. Isso é feito em vários lugares do mundo, não é só aqui. Várias vezes chegou, olha, o ciclo para mim é esse, era ficar um ano, você não era um treinador que a gestão atual escolheu, para a próxima temporada a gestão escolheu e acha que é melhor contratar um cara com mais experiência. Eu não vejo problema algum. Os ciclos se encerram, o Seabra tem contrato até dezembro de 2024.
Poxa, o Cruzeiro então só pode ter o Seabra no próximo ano. É só o Seabra que serve. O Seabra é o único nome que, poxa, para 2025, se não for o Seabra, não tem como o Cruzeiro ganhar nada. Poxa, por que o Renato não pode ganhar? Por que o Renato é ruim? Por que a escolha pelo Renato, independentemente do que o Seabra conquistar ou não nessa temporada, ela não pode ser acertada? Eu gosto do Renato, eu acho que o Renato é bom treinador. Eu acho que falar qualquer coisa do trabalho dele desse ano, para mim é covardia. Nós estamos num país em que, durante 60 dias, o Rio Grande do Sul estava debaixo de água. O cara teve que jogar com o time no Couto Pereira, o cara teve que jogar com o time, ficar Caxias. 60 dias parado, jogar em Caxias. Ele não conseguiu jogar em Porto Alegre. O Grêmio voltou a jogar no estádio dele domingo agora. Então, eu honestamente fico com o retrato da temporada passada, em que ele foi vice-campeão brasileiro. E é o retrato mais próximo de algo, pelo menos minimamente palpável, que eu posso ter. Agora, dessa temporada, achar que o trabalho é ruim, tudo bem, pode achar. Só que a gente não pode tirar de contexto que o cara ficou 60 dias com o time parado. Com os jogadores tendo que resgatar a gente morrendo no Rio Grande do Sul. Os caras não treinavam. Os caras simplesmente não tinham condição de treino. E aí, poxa, não, o trabalho é ruim. Beleza, pode ser, mas tem um contexto que explica isso. Eu acho o Renato muito mais treinador que o Seabra. Não é demérito pro Seabra. Eu acho o Seabra bom treinador. Acho promissor. Só que hoje, eu, Thiago, preferiria ter o Renato Gaúcho no meu time. Bom, a grande questão é que as pessoas entendem que é um movimento covarde contra o Seabra, então reclama lá no clube. Porque quem procurou o Renato não fomos nós e quem divulgou foi meu colega Chico Garcia, com muita responsabilidade, como o Elton disse, não se dorme com um picolé no bolso desse tamanho. Né? Então, o torcedor que é o mesmo torcedor que está agora achando que é a ondinha da imprensa para desestabilizar o Cruzeiro, é óbvio, depois de uma vitória como foi a do final de semana, você chegar com uma notícia dessas numa terça-feira, é algo que mexe com o torcedor. É óbvio que mexe. Mas esse mesmo torcedor, numa sequência ruim, perde a cabeça de treinador. E aí, se alguém de nós vai lá para defender o treinador pedindo sequência de trabalho, esse mesmo torcedor fica puto com a gente. Vocês estão entendendo? Então, a questão é, o treinador para 2025, foi a informação do Chico, o treinador para 2025 não será o Seabra e já contactaram o Renato para um planejamento para o ano que vem. Contactaram. Está contratado? Não. Vai contratar? Não sei. Fizeram contato? O Chico disse que sim. E eu imagino quem seja a fonte do Chico, e se for a fonte do Chico, melhor impossível, né, Thiago? Não sei do que você está falando. Você sabe, você não é bobo, não. Melhor impossível. Porque nós conhecemos muito bem quem pode ser a fonte. Melhor impossível. Então, a questão é que não há ondinha da imprensa. Do clube já me disseram que ele não fica para o próximo ano, independentemente da conquista de 2024. Aí vocês avaliam se está certo ou errado o trabalho do Cruzeiro. Mas o que o Thiago disse ali faz todo sentido. Ele não é e nem nunca foi o treinador da atual gestão do Cruzeiro. Eles querem algo maior, eles querem um elenco melhor, eles querem um treinador mais cascudo. E seguramente o Seabra não é esse treinador. Agora, meu amigo,